Olá pessoal, me chamo Momi, sou seu professor da Escola de Música Momi. Estamos na aula 25, módulo 2 iniciante, módulo iniciante 2, melhor dizendo, né? Hoje nessa aula a gente vai falar de inversão de intervalos musicais. Como eu falei, a aula de intervalos demora um pouquinho porque são alguns assuntos. E para quem está chegando agora, volte os vídeos anteriores, porque senão vai ficar bem difícil de vocês poderem entender o processo todo. Aulas fundamentais é a aula de tom e semitom e a aula de intervalos. Senão não consegue entender daqui para frente as formações de acorde e das tríades. Para quem está chegando agora, tiver dúvida, escola de música momi@gmail.com ou deixa nos comentários aí embaixo. Indique para seus amigos que tiverem a fim de aprender música do zero. Então, vamos começar. Referência bibliográfica, exercício teoria musical, uma abordagem prática, livro fácil de encontrar na internet, né, que é o nosso livro-texto. Vamos lá. Na aula passada, nas 3 últimas aulas, falamos do exercício 5, que era sobre a escala, o desenho da escala de Ré maior, e o desenho da escala de Ré maior é a mesma para todas as escalas maiores, então decorou o desenho para violão ou guitarra, decora para todas as outras escalas, porque o desenho é o mesmo de cada região. E falamos também da sua relativa menor, que é o sexto grau. Então, aprendeu a escala maior, aprendeu a escala menor. Porque o desenho é o mesmo, a funcionalidade não, mas o desenho é o mesmo, a funcionalidade no sentido de campo harmônico, né, da harmonização funcional. Depois falamos de intervalo. Como funciona o intervalo, que é a distância entre duas notas, né, e também falamos que tinham intervalos simples e compostos. Depois falamos da classificação dos intervalos, que os intervalos deram nome, os músicos teóricos deram nomes para esses intervalos, para ficar mais fácil a didática e o estudo das mesmas, né? Então, segunda maior, terça maior, quinta justa, e hoje a gente vai falar de inversão de intervalos, né? A inversão de intervalos, o que é inversão de intervalos? Então vamos lá, definição. É transportar a nota mais grave de uma oitava para uma nota mais aguda. Ou transportar uma nota mais aguda de uma oitava para uma nota mais grave. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que daí o intervalo vai mudar. Então vamos a esse exemplo. Como vocês estão vendo aí o primeiro desenho da quinta justa, que é o 5J, que fala justa ou justo, né? De Dó a Sol, né? Então a primeira nota é Dó, a segunda é Sol. Então, de Dó a Sol, dá 3 tons e um semitom, então vai ser um intervalo de quinta justa. Agora, quando você pega esse mesmo Dó e eleva ele uma oitava acima, que nem é o segundo desenho, aí do Sol ao Dó, de uma segunda oitava, da próxima oitava, já muda, já não é quinta justa. Aí vai ser quarta justa. Então é isso que está dizendo. Quando você pega uma nota de uma região grave e joga essa nota, a nota de referência, né? E joga ela para uma região aguda, de uma oitava mais aguda, vai mudar o intervalo, porque a referência da nota também mudou, né? Então seria isso a inversão. Então você está invertendo. Você está pegando algo que era grave, jogou para agudo e aí o intervalo muda. E aí acontecem alguns fenômenos. Se você tiver um intervalo original que era uma quinta justa, ele vai, quando você fizer essa inversão, ele vai continuar justa, ou seja, de quinto justa vira quarta justa. Se você pegar um intervalo que era terça maior e você fazer uma inversão, ele vai virar uma terça menor a inversão. Se você pegar uma menor, vira uma terça maior ou segunda maior, né? São vários tipos de classificações maiores e menores. Aumentado vai ser o mesmo processo. Se tiver uma classificação aumentada, um intervalo aumentado, quando você fazer a inversão, vai virar um intervalo diminuto. E vice-versa. A gente vai ver isso agora aonde? No Guitar Pro. Então vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. Vou fazer os exemplos aqui. Como a regra falou, né? Então, se a gente tem, deixa eu pegar o piano aqui. Se a gente tem um Dó, vou colocar o Dó, e tem um Sol, vou aumentar aqui, senão o volume vocês não vão ver. E tem o Sol, esse é o intervalo de quinta justa. Por quê? Lembra a nossa tabelinha? A gente tem que contar os tons e semitons. Então vamos começar pelo Sol.
meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Então, de Dó a Sol, temos 3 tons e um semitom. 3 tons e um semitom, intervalo de quinta justa. Beleza. O que a regra fala de inversão? Que quando eu pego essa nota grave e jogo ela para uma região aguda, e tiro ela aqui e saio para lá, esse intervalo de quinta justa agora se transforma no intervalo de quarta justa. Por quê? Porque agora mudou a referência. Então agora é de Sol para Dó, ou seja, o baixo é Sol. Então vamos contar agora. Meio, 1, 1,5, 2, 2,5. Né? Ou seja, de Dó, de Sol até Dó tem 2,5, tem 2 tons e um semitom. 2 tons e um semitom, intervalo de quarta justa. E era como a regra falou, todo intervalo original, quando você inverte, ele, se tiver um justo, ele vai se tornar um justo, só que vai mudar os tons. Então aqui antes era um intervalo de quinta justa, né, daqui para cá. Quando você muda esse Dó e vem para cá, ele vira um intervalo de quarta justa. Né? A mesma coisa, e aí tinha outro, né, de maior vira menor. Então vamos fazer mais um. Então eu tenho Dó, tenho Mi. De Dó a Mi, intervalo de terça maior. Vamos contar? Então vamos lá. Meio, 1, 1,5, 2. Então vamos lá. 2 tons. Que intervalo que é? 2 tons, terça maior, como mostra a nossa tabela. Então, vamos inverter agora. Vamos pegar esse Dó e vamos jogar ele aqui. Agora é de Mi para Dó. Então vamos ver o que vai dar. De Mi. Meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Então, desse Mi até esse Dó, porque invertemos, saímos daqui e jogamos ele lá para cima, vai ter 4 tons. 4 tons, intervalo de sexta menor. Então, é como a regra falou. Todo intervalo maior vira um intervalo menor. Né? E, ao contrário, é a mesma coisa. Todo intervalo, quando você inverte, menor vai virar um intervalo maior. Aumentado vai virar um intervalo diminuto. E o diminuto vai virar um intervalo aumentado. Agora, Momi, para que serve tudo isso? Bom, na melodia não vai ficar tão explícito, mas na harmonia isso vai ficar mais explícito. Né? Quem já nunca ouviu, por exemplo, falar assim, ó, me dá, ou pegou na internet, é tipo a nota assim, ó, Dó barra E, né? Que nem vai ficar aqui agora. Cadê o acorde? Aqui não apareceu ele, né? Era para ter aparecido, mas vou colocar um acorde aqui, quer ver? Deixa eu colocar no violão que vai aparecer melhor. Vou colocar um Dó com primeira inversão. Aí ele vai até aparecer aqui em cima. Quem nunca viu um acorde assim? Dó barra E. O que é isso? É Dó com baixo em Mi. Esse baixo em Mi é a primeira inversão. Você está invertendo. O que você está fazendo com o acorde? Né? Você está pegando esse... Antes era a natural era o quê? O baixo era Dó. Né? Que é esse Dó aqui. O baixo era Dó. Quando você faz essa inversão, já não é mais Dó. Agora o baixo é Mi. Então a nota mais grave vai ser essa daqui. Né? Claro que você podia tocar essa solta também, mas no caso aqui não vai aparecer. Então vai ser esse Mi. Então é isso, para isso que serve a inversão. Você muda a característica do acorde e vai mudar a sonoridade também. Então, por exemplo, ouve esse som. Esse é um Dó natural. Se você inverte, fazer uma inversão desse Dó e você jogar para uma região mais aguda, que é o que aconteceu, saiu daqui e foi para cá, o som muda. Vai mudar. Não vai aparecer muito por causa do microfone, principalmente se você tocar de lado. Ó. Quando você faz a primeira inversão, só que é o mesmo Dó, é um Dó maior. Só que agora é um Dó maior com baixo em Mi. Né? Se for na segunda inversão, Dó maior com baixo em Sol. Mas tudo é Dó maior. O que mudou é o baixo. Então é para isso que serve a gente aprender as inversões. Né? Você vai mudar a característica do acorde. Então toda vez que você for ver na internet, né, esse tipo de nota aqui, você já sabe agora que é um Dó com baixo em Mi, ou seja, já teve uma inversão. Esse Dó que estava numa região mais grave foi para uma região aguda, né? Que é o que acontece. Vou colocar até aqui do lado, ó, só para vocês verem. Claro que isso agora é uma aula, eu estou falando de acorde, muitos de vocês não sabem ainda as funcionalidades,
Mas é só para vocês terem uma noção que isso que a gente está aprendendo sobre inversão de intervalos vai chegar lá em acordes lá na frente. Então é o que acontece aqui, ó, tá vendo? O Dó está aqui nessa região grave. E tem um Dó agudo aqui também. Só que quando você faz inversão, muda. Esse Dó desaparece. Só fica esse Dó aqui, ó. A nota mais grave aqui nesse caso vai ser o Mi, né? Ou esse Mi solto, mas normalmente vai tocar esse daqui. Então o que acontece? Você fez uma inversão para mudar a característica. Então vai ficar esse Dó aqui, ó. Ó, 2 Dó, mas você vai ver que os sons mudam. De novo. Por que isso acontece? Por causa das inversões. Então é para isso que a gente aprende inversão, né? Tem a questão da melodia, mas a funcionalidade principal vai ser para os acordes, né? Para você fazer o trabalho de inversão de nota dentro dos acordes. Por isso que é importante, como eu sempre falo, entender sobre tons e semitons e aprender sobre a questão dos intervalos e os nomes, tá? Então, só para voltar aquele primeiro exemplo, se eu tenho um intervalo de quinta justa. Por que quinta justa, Momi? Porque de Dó a Sol vai ter 3 tons e um semitom. E aí a tabela e a norma diz que 3 tons e um semitom, esse intervalo chama quinta justa. E o que é intervalo, Márcia? É a distância entre duas notas. No caso dessa melodia aqui, né? Então, estamos falando de intervalo simples porque está dentro da oitava. Quando eu ultrapasso a oitava, vai vir no intervalo composto, tem outros nomes. Então, esse intervalo aqui é de quinta justa. Se eu mudar esse Dó para cá, como a regra fala, e colocar esse Dó aqui em cima, mais agudo, aquele intervalo que era de quinta justa, agora vira um intervalo de quarta justa, porque a referência agora mudou. É de Sol para Dó. E de Sol para Dó tem 4 tons. 4 tons. 4 tons não, desculpa, gente. 2 tons e um semitom. Então, 2 tons e um semitom vai ser um intervalo de quarta justa. Tá certo? Então é isso. E a funcionalidade lá na frente, que vai se repetir, vai ser em questão dos acordes. Então, toda vez que você vê um acorde que tenha C barra E, significa que você está tendo uma inversão. Esse acorde de Dó está na primeira inversão. O que aconteceu então? Aconteceu que esse Dó, que tinha esse Dó mais grave, ele saiu e ficou só esse Dó mais agudo. E aí a nota mais grave agora é o Mi. Então é Dó com baixo e Mi, né? Então é para isso que a gente vai aprendendo essas inversões, tá certo? E aquela velha regra, todo intervalo original que é justo, quando você inverte, que nem era aqui, quinta justa, quando eu vou inverter, ele vai virar o quê? Ele vai virar uma quarta justa, ou seja, todo intervalo justo, quando você inverte, vira um intervalo justo. Todo intervalo maior, quando você inverte, vira um intervalo menor, né? Que se a gente pode pegar um exemplo aqui também, se eu pegar de Dó até Mi, intervalo de quê? Intervalo de terça maior. Quando eu for inverter e jogar esse Dó aqui em cima, ele vai virar um intervalo de quê? De sexta maior. Momi, por que sexta maior? Vamos contar os intervalos. Então, Mi, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. 4 tons. Na nossa tabela, 4 tons. A tabela está aqui, 4 tons, sexta menor. Então, a regra procede. Se antes era um intervalo, né, de terça maior, quando eu inverti, joguei esse Dó daqui da região grave, joguei para uma região mais aguda, passou-se a ser sexta menor. Então, todo intervalo que começa maior, quando você inverte, ele vira menor. Todo menor, quando começa menor, quando você inverte, vira maior. Quando é aumentado, você inverte diminuto e diminuto aumentado. Então é isso, gente. Então, pessoal, finalizando a aula, é isso que eu estou mostrando para vocês, né? A gente tem a inversão dos intervalos, né? Quando você faz essa inversão, muda a sonoridade, né? Dessas duas, vamos dizer assim, dessa sequência de notas, né? Então, e vai mudar mais ainda no sentido quando você aplicar um campo harmônico, né? Nessa melodia em questão. Na questão de acordes, quando você fazer a inversão, vai mudar também a sonoridade do acorde, porque agora você está invertendo esse acorde, né? Você está fazendo uma inversão, tá? Então,
é justamente isso, para isso que serve a inversão. Você pegar uma nota de uma região grave, você transpõe essa nota de referência. Transpõe não, desculpa. Você muda a posição dessa nota para uma região aguda. Então, se antes tinha um intervalo de quinta justa, por exemplo, que era Dó e Sol, agora vai virar um intervalo de quarta justa, porque agora é de Sol a Dó. Se antes era de Dó a Sol, agora fica de Sol a Dó, e aí esse intervalo muda. Ao contrário, a mesma coisa, né? E aí aquelas regras que eu falei, justo vira justo, maior menor, menor maior, aumentado diminuto e diminuto aumentado. Bom, dúvida? Deixa nos comentários e ou mande um e-mail, escola de música mome@gmail, e até a próxima aula, que é a última aula sobre intervalos. Até mais, gente!